cantando. Segundo a presença de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão de todos os nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezamos pelos falecidos, Jordelina Adelina de Jesus, Gaspar Alves Pinto, 7º dia de Valdir Cabral e Silva. Missa em ação de graças pelos 80 anos de fundação do Atlético Clube Goianiense. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos chama à vida. Escutemos atentamente. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção.
levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia,
o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pode pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremece interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que sempre vêm participar neste horário, também você que hoje, por acaso, visita a Basílica de Nossa Senhora, sendo aqui um santuário que sempre acolhe todo o povo de Deus que vem de diversas regiões. Não só na terça-feira, que é o dia característico do qual fez com que nos tornasse basílica a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro, mas também no domingo, que cresce a participação, exatamente por ser santuário e ser basílica. E você, jovem, que vem hoje no seu escrutínio, colocar diante de Maria, diante da Santíssima Trindade, tudo aquilo que você aprendeu e tudo aquilo e o desejo de renovar a sua fé para continuar aprendendo, continuar bebendo desta fonte do amor do Pai Eterno, de Cristo Jesus e do Espírito Santo, nossa fonte maior da fé cristã católica. Nós estamos aí já chegando nas 2 últimas semanas da Quaresma. Por acaso nós percebemos uma coerência litúrgica, que eu sempre tenho falado um pouco, que a Igreja cuida muito bem, pela inspiração do Espírito Santo, na própria Palavra de Deus. Quando a gente fala a Palavra de Deus, já falamos que não é uma palavra apenas humana, mas foi inspirada por aquele que escreveu, às vezes muitos milênios atrás, nem sequer sabemos quem. Mas também sabemos muito quantos escreveram. Por exemplo, o Evangelho da Quaresma, que estamos refletindo, é do evangelista João. João, que tem uma característica completamente nova diante dos outros 3 evangelistas, que traz a ênfase em Jesus como Messias, Filho de Deus. Jesus não é só de condição humana, mas é de condição divina. Até porque João foi o discípulo amado, né? E a gente sabe na história dos apóstolos que João teve uma proximidade maior com Jesus. E assim, aqueles que têm mais proximidade, conhecem mais de perto. Também grava os segredos, assim como na nossa vida. O segredo entre o marido e a mulher, entre o próprio casal, o segredo entre os amigos, os jovens que têm os seus amigos mais próximos, os segredos entre os namorados, o segredo é próprio do nosso coração. E feliz daquele e daquela que sabe guardar os segredos. Que o grande problema chama vazamento, né? Os vazamentos que não deveria acontecer, que devem ficar ali só no coração.
E também Deus revelou a nós os seus segredos, mas os seus segredos que era próprio para nós. E dentre eles, aquele essencial, que é o seu próprio Filho Jesus, enviado ao mundo pelo Pai, e assim, querendo sempre reconstituir, querendo salvar, querendo reconciliar, trazer a vida plena no seu maior sentido, que é a busca de cada homem e cada mulher. Buscamos esse sentido a vida toda. Daí a gente vai encontrando quando buscamos, quando batemos na porta de Deus, quando caminhamos, não ficamos parados em nossa vida individualista, mas abrimos por causa da própria palavra revelada e vamos descobrindo. E às vezes descobrimos nem tanto, não é? Descobrimos poucas coisas. Uma palavra do Evangelho, que o jovem, na sua inteligência, na sua sabedoria, ele descobre e se encanta com aquela palavra. Por exemplo, qual é a palavra do Evangelho que vocês se encantaram? Né? Existe aquelas palavras que o catequista fala, que às vezes você começou a apaixonar, né, do seu jeito, apaixonar por Jesus, amar Jesus. Porque se a gente não ama Jesus, a gente não caminha. Você pode até ficar na crisma até o final, mas depois você vai embora como passarinho. Voa, né? Porque tem gente às vezes que não descobre Jesus Cristo e fica porque o pai e a mãe estão insistindo. E depois não fica. Mas fica aqueles que amam Jesus Cristo. Aqueles que colocam Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Não é esse o mandamento que a gente aprendeu? E às vezes até antes da catequese, né? Vocês já sabiam quando vocês vieram para a primeira comunhão, já sabiam disso porque seus pais ensinaram. E os pais que são cristãos e católicos de verdade ensinam para seus filhos, desde as primeiras palavras, papai do céu, mamãe do céu, eu te amo, né? As palavras que a gente começa a aprender desde pequeno. Nossa Senhora, mamãe do céu, mãezinha, como a gente canta, né? Se a gente cantar aquele canto de Nossa Senhora, todo mundo canta, porque faz parte dos nossos ensinamentos primeiros da vida cristã. E assim, eu queria que vocês respondessem. Quais são as palavras que o catequista ensinou, ou que você já sabia, que fez você amar a Deus? Amar de verdade, de coração. Quando fala amor, não é essa amizade que a gente tem por aí que passa, não. Amor a Deus é um amor firme. Um amor que enraiza a nossa vida na Santíssima Trindade. O amor que vem do Pai em Jesus, pela força e luz do Espírito Santo. É este amor que nos enraiza, que vai fazer vocês, que depois que terminar a crisma, dizer, este aqui vai ser o meu lugar na Santa Missa. Eu não vou fugir deste lugar aqui. Vou reservar esse lugar para mim, todo domingo pelo menos, para a Santa Missa. Cristão católico é assim. Aí eu vejo aqui vocês, por exemplo, quantos? Eu vejo que tem um lugarzinho. Você conseguiu chegar mais cedo, é esse lugar que você reserva. Está certo. Esse é o meu lugar aqui, na casa da mãe, a nossa querida Mãe do Céu. É esse lugar que eu quero estar todo domingo na Santa Missa, rezando, escutando o padre falar, me encantando mais ainda com a vida cristã, querendo crescer na fé, querendo viver, levar isso para as pessoas, porque quem se encanta e apaixona por Jesus, quer sempre transmitir, não fica só com o aprendizado para si mesmo. Isso é natural do cristão, do católico.
ensinar, levar a mensagem. Por isso o catequista, rezando pelo catequista, quem é o catequista? É aquele que apaixonou também por Jesus, se enraizou na fé e agora quer ensinar tantas maravilhas que ele aprendeu, que ela aprendeu. E às vezes catequistas que começam a sua juventude, vai até se casar, anos e anos, eu conheço aqui também na paróquia, catequistas estão há anos e anos. Por quê? Por causa desta paixão, deste amor a Jesus Cristo. Mas, desculpe que eu falei muito e não escutei vocês. Quais são as palavras que vocês escutaram, que fizeram vocês chegar a este momento e a ir até a crisma e depois continuar? Hã? Quais são as palavras? Uma palavra só. Hã? Perdão, salvação, respeito. Perdão, salvação, respeito. Olha que palavras importantes, hein? Na nossa vida cristã. Amor. Amor. Amor é o centro. Quem ama de verdade nem fica falando muito, né? A gente ama com a vida. Ama com gesto. O casal que se ama, todo dia, de manhãzinha, fica esperando o dia amanhecer para dar um carinho, fazer um carinho para o outro. Dizer, eu vou fazer o café hoje, vou fazer o café mais gostoso de todo o tempo, porque é para a minha esposa, é para o meu esposo, é para o meu filho que vai tomar. Eu vou fazer hoje o almoço, fazer o almoço mais gostoso de todo o tempo, fazer aquela comidinha que ele, que ela gosta, né? Fazer o feijão daquele jeito, fazer o arroz bem soltinho, etc. Do jeito que o outro gosta. Isso é amor. Mas isso não precisa a gente falar. A gente faz. É aí que está o sentido. E a beleza da nossa vida cristã. Porque a gente não fica fazendo discurso com amor. É um amor prático, em gestos concretos. E a gente sabe muito bem discernir quando a gente está amando, quando a gente não está amando. Porque quando a gente não está amando, o coração fica duro. A gente às vezes fica com uma cara fechada, fica chato, né? Vai falar, não fala bem, porque o amor vem de dentro e transforma o nosso rosto, transforma as nossas palavras. Vamos ver essa juventude inteligente e tanta coisa aprendeu. Que mais? Hã? Fé. Estava faltando, né? Fé. É verdade. Quando a gente tem fé, como é que é a vida da gente? O que muda? A gente age corretamente. Tem mais amor ao outro, a Deus. Faz as coisas certas. A gente tem amor ao outro e tem amor a Deus e faz as coisas certas. Exatamente. A resposta que a gente tem que ter é fazer as coisas certas. É o que está faltando no mundo de hoje. Quanta mentira, quanta injustiça, quanta maldade de coração contra o outro, quanta frieza está por aí. Não é? Então, olha quanto é importante educar a nossa juventude para o bem. E daqui a pouco nós temos aqui gente transitando nesta Goiânia, transmitindo amor, vivendo amor, e deixar da violência e tantos males que estão também em coração de jovens distantes de Deus, distante da vida familiar, porque um jovem que não tem amor dentro da sua casa, imagine o que ele é. A tristeza dos pais,
ou às vezes porque os pais também não estão dando exemplo. Porque se os pais dão exemplo que amam de verdade, eles conseguem transformar o coração dos seus filhos, a não ser que tenha uma influência muito forte lá fora, porque às vezes tem. Os pais lutam e não conseguem. Né? Infelizmente isso tem, mas é fundamental formarmos a nossa juventude para o bem. E assim, nós estamos já na reta final da nossa quaresma, lembrando que os evangelhos, como eu já disse, têm uma coerência. E veja, quase todos dialogados, mostrando a história do ser humano, mostrando hoje, sobretudo, Jesus, a condição divina que ressuscita Lázaro e nos ressuscitará um dia, mas Jesus que chora como amigo de Lázaro, de Marta e Maria. A família de hoje do Evangelho é a família que nós gostaríamos de ser. Marta, Maria e Lázaro. Lugar que Jesus passava e ali ele conversava. E houve a mudança de todos, de forma que em algum momento nós vimos Marta distante e agora ela é a primeira que crê. Senhor, eu creio, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que a ressurreição, ela virá. E Jesus então diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. Então ali está o próprio Senhor da vida, que na sua divindade não tira a sua humanidade, mas esse equilíbrio entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, como vimos na primeira leitura e na segunda, eu vou colocar o meu espírito, então terá vida. Esta visão do profeta Ezequiel, em que havia uma planície toda cheia de ossos, e esses ossos simbolizavam exatamente o povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. Este exílio retirado do seu povo, o povo se sentia desolado, triste, como ossos. E Deus então diz, vou colocar o meu espírito, e todos viverão, e todos voltarão para a sua terra, todos se reerguerão. Então a esperança que o profeta ensina, que nós também devemos ser este sinal para as pessoas que estão do nosso lado. E não faltará pessoas para você levar a sua profecia da esperança e do amor, como você certamente já faz lá na sua própria casa. Qual é a família que não necessita? Qual é o homem que não necessita em algum momento do apoio da sua esposa, dos seus filhos? Qual é a mulher que não necessita do apoio? Porque nós somos frágeis e às vezes estamos muito bem e às vezes não estamos tão bem assim. E o grande problema também da humanidade é às vezes aquela mentalidade do passado, que acha que a pessoa tem que ser a mesma coisa a vida toda. E a gente vai ficando mais frágil mesmo, não tem jeito. Como nós vemos aí, quem era Lázaro? Era aquele que estava sempre feliz ali quando Jesus chegava, que o recebia, que fazia tudo, como as suas irmãs. Mas depois ele adoeceu, ele morreu, ele precisou de Jesus. Jesus estava ali. Claro que ele que é a própria ressurreição, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele estava sempre encontrando com as pessoas de todos os lugares e todos os tipos, mas ele se fez presente.
E a morte, para nós, que também é um tema de hoje, não podemos olhá-la como a aniquilação, como o fim, como certas teorias têm vindo na história, querendo desviar a fé. Para quem tem fé, a morte é uma passagem e a vida está em Cristo ressuscitado, o qual vamos celebrar daqui a alguns dias. Por isso nos preparamos este tempo. E veja no Evangelho de domingo, por exemplo, quando Jesus cura o cego e utiliza do barro, da saliva, ungindo-o. Ou seja, nossa vida está também ligada à natureza. Esta natureza que a igreja nos chama a respeitá-la, a cuidar, mesmo depois de muito destruída. Estão pedindo que aqueles que têm terra, que têm chácara, que têm fazenda, que possa replantar pelo menos as beiras dos riachos, dos rios, quer dizer, refazer, buscar uma saída. Nesse momento em que às vezes está faltando a água, faltando tantos bens naturais, em muitos lugares até o oxigênio, a respiração saudável, nós sentimos quando a chuva cai. Então tudo isso é graça de Deus também. Só porque crescemos tecnicamente, racionalmente, significa que temos que acabar com tudo que está aí da natureza por causa da ganância? Não. Precisamos cuidar daquilo que é a base para a nossa vida. Assim como você cuida daquele animalzinho de estimação na sua casa, você cuida daquela plantação que você tem, tanta gente ainda permanece, plantando quando tem um espaço, porque isso faz parte também da nossa vida. Nós estamos intrinsecamente ligados à terra, ligados aos bens naturais, à água pura, que nós queremos sempre ingeri-la para a nossa saúde. Não podemos desligar a criação de Deus da nossa própria vida, porque nós somos colocados aí dentro dela para viver em abundância. É Jesus que diz: eu vim para que vocês tenham vida em qualidade, em abundância. Não é uma vida qualquer, não. E assim nós rezamos de modo especial pela nossa juventude, tanto os crismandos como também você jovem que vem nesses horários, para que você cultive este amor da Santíssima Trindade dentro do seu coração e nunca deixe Jesus Cristo, mas seja seu seguidor para sempre, até a vida eterna. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos catequizandos, aproximem-se para este momento de oração. Desejamos vida plena. Jesus nos oferece este caminho. Abramos os nossos corações para bem celebrarmos os sacramentos nas festas que se aproximam. Queridos irmãos e irmãs, rezemos no silêncio do nosso coração por estes eleitos, implorando o espírito de penitência, a consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. E a vocês, queridos catequizandos, catecúmenos, rezem pedindo ao Senhor da vida
discernimento para serdes pessoas do bem. Convido-os a manifestarem pela atitude do corpo, a atitude de penitência, ajoelhando-se. Irmãos e irmãs, rezemos por esses escolhidos de Deus para que, participando da morte e ressurreição de Cristo, possam superar pela graça dos sacramentos o pecado e a morte. Para que estes eleitos recebam o dom da fé, pela qual proclamem que o Cristo é a ressurreição e a vida, roguemos ao Senhor. Para que, livres de seus pecados, deem frutos de santidade para a vida eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, rompidos pela penitência os laços do mal, se tornem semelhantes ao Cristo e, mortos para o pecado, vivam sempre para Deus, roguemos ao Senhor. Para que, na esperança do Espírito vivificante, se disponham corajosamente a renovar sua vida, roguemos ao Senhor. Para que se unam ao próprio autor da vida e da ressurreição pelo alimento eucarístico que vão receber em breve, roguemos ao Senhor. Para que todos nós, vivendo uma nova vida, manifestemos ao mundo o poder da ressurreição de Cristo, roguemos ao Senhor. Para que todos os habitantes da terra encontrem o Cristo e saibam que só Ele possui as promessas da vida eterna, roguemos ao Senhor. Oremos. Deus Pai, fonte da vida, vossa glória está na vida feliz dos seres humanos e o vosso poder se revela na ressurreição dos mortos. Arrancai da morte os que escolhestes, desejam receber a vida pelos sacramentos pascais. Livrai-nos da escravidão do mal, que pelo pecado deu origem à morte e quis corromper o mundo que criastes bom. Submetei-os ao poder do vosso Filho amado, para receberem dele a força da ressurreição, testemunharem diante de todos a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, ordenastes a Lázaro sair vivo do túmulo, pela vossa ressurreição libertaste da morte toda a humanidade. Nós os imploramos em favor de vossos servos e servas, que acorrem as águas do novo nascimento e a ceia da vida. Não permitais que o poder da morte retenha aqueles que por sua fé vão participar da vitória de vossa ressurreição, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Oferecer
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Dar-vos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem, com Jesus chorou o amigo Lázaro, Deus vivo e eterno. Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo, compadecendo-se da humanidade que jaz da morte e do pecado. Por seus sagrados mistérios, ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos cantando. Santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes, proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo. Nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo Washington, seus bispos auxiliares Moacir e Levi, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Jordelina Adelina de Jesus, Gaspar Alves Pinto. 7º dia de Valdir Cabral e Silva. 2º dia, Elza Alves de Souza. 1 ano, 21 dias, Lindolfo Soares da Silva. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiança, rezemos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz de Cristo esteja sempre convosco. Cristo nos uniu. A missa é sempre um momento único da semana, onde a gente encontra com as pessoas que às vezes a gente nem conhece. Nesta alegria de sermos cristãos, desejemos a paz uns aos outros.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Nem
Se o grão de trigo não morrer, viverá na solidão. Mas se acaso ele morrer, muitos frutos há de dar. Se o grão de trigo não morrer, viverá na solidão. Mas se acaso ele morrer, muitos frutos há de dar. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros do Cristo, cujo corpo e sangue comungamos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Belo Amor, o perpétuo socorro, abençoe-vos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana das dores abençoada e de em paz, e que Deus vos acompanhe.